Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Comigo, Thaisa Teixeira, graduando em Ciências Biológicas na Unesp de Ilha Solteira. Bom pessoal, antes de dar início à nossa aula, gostaria de pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais para poder ficar por dentro de todas as novidades. Vamos começar a nossa aula? Então pessoal, hoje vou estar dando continuidade à temática sobre biomas e em nossa aula vou estar abordando com vocês sobre a Amazônia. A Amazônia ela compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica. É considerada a região de maior biodiversidade do planeta, tá? Para vocês terem uma ideia da grandiosidade deste bioma, se a Amazônia fosse um país, seria o 7º maior do mundo. O seu território corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados e abrange 9 países, como Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. Ela é considerada o maior bioma brasileiro e os estados que ela abrange é o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Sobre a sua vegetação, quais as características dela? A vegetação da floresta amazônica ela não é uniforme e fatores locais, como a proximidade ou não de rios, determinam os diferentes tipos de vegetação, como vai ser as características dessas vegetações. Ela é dividida em 3 categorias: matas de igapó, matas de várzea e matas de terra firme. Eu vou estar abordando com vocês um pouquinho sobre como é a característica de cada uma dessas categorias. As matas de terra firme é uma vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas, portanto, são caracterizados por não haver inundações e sua vegetação ser sempre seca. E também há a presença de árvores de grande porte, de até 50 metros. Matas de várzea é uma vegetação localizada em regiões de altitudes intermediárias e que são inundadas em uma determinada época do ano. As áreas mais altas permanecem inundadas por menos tempo, já as áreas menos elevadas permanecem inundadas por um tempo maior. Seus solos são bem férteis, pois no período de cheia as águas depositam sedimentos ricos em nutrientes nesse solo. Então, os solos dessa região são bem férteis, tá? E as árvores oscilam entre 25 e 30 metros de altura. Matas de igapó. É uma vegetação localizada em terrenos de menores altitudes, estando esses inundados praticamente por todo o tempo. Então, tem uma inundação permanente, A sua vegetação, a presença de uma vegetação baixa, como musgos e arbustos. E também tem plantas com até 20 metros. Aí eu trouxe para vocês um pouco, uns exemplos sobre esta vegetação. Então tem a Sumaúma, a Vitória Régia, que é bem popular, vocês já devem ter visto bastante por aí, que é mais comum, vocês saberem dela. A Bromélia também, que a gente tem um acesso maior, e a Castanheira, que é esta árvore bem grande, Bom, pessoal, pesquisas realizadas na Amazônia revelou que o bioma conta em média com cerca de 14 mil espécies de plantas, que se dividem entre árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. E desse total, cerca de 76% encontra-se no Brasil. E além disso, além dessa riqueza, a flora apresenta também um elevado potencial medicinal e, consequentemente, atrai aí o mercado farmacêutico, colaborando então para o crescimento econômico desta região. Essas plantas também são utilizadas bastante pelas populações tradicionais que habitam ali a região e que eu vou estar abordando com vocês nessa aula também. Espécies de plantas medicinais. Quais são então, Thaisa? Temos a carqueja, que é uma espécie que é utilizada para sanar problemas do fígado, problemas digestivos, úlcera, gastrites e diarreias. Capim-santo, que é uma espécie de erva com folhas compridas e eretas, utilizada para fazer chá para tratar febres, dores e problemas de estômago. Unha de gato é uma espécie de trepadeira repleta de espinhos que chegam aí até 30 metros de altura e é utilizada como anti-inflamatório para tratar problemas gastrointestinais. Bem interessante, pessoal? E esses são só alguns exemplos, porque
nesse bioma há diversas espécies que têm essa finalidade medicinal, tá? Agora vamos estar falando um pouquinho sobre a hidrografia desse bioma. A água, pessoal, é um importante componente em um ecossistema, né? Todos nós sabemos. Isso porque a água é fundamental, né, para a nossa vida. E no caso da floresta amazônica, a água doce é abundante. Ela trata-se da maior hidrografia, né, do planeta. Seu principal rio é o Amazonas, que possui 1000 afluentes. Afluentes são rios menores que nele desaguam. É o mais largo do mundo e grande responsável pelo desenvolvimento da floresta. Os rios, gente, eles influenciam na vida dos animais e, como a gente já viu, na vegetação do lugar, né? Porque a proximidade ou não da vegetação com a água influencia nas características das plantas. De forma geral, eles são classificados em 3 tipos: rios de águas barrentas, de águas claras e de águas pretas. Os rios barrentos apresentam deposição de sedimentos e concentração de nutrientes, por isso ele tem essas características. Os rios de águas pretas apresentam uma concentração de areia e humus, então ele tem essa característica mais escura. E os rios de águas claras, como o Xingu, possuem muitos trechos de corredeiras e cachoeiras, então esses rios não banham tantos terrenos ricos em nutrientes como os de água barrenta. Então, desta forma, ele acaba apresentando essa característica mais cristalina, né, que os demais rios. Bom, pessoal, agora eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre as características do solo dessa região, né? O solo da floresta amazônica é, em geral, bastante arenoso e apresenta uma baixa retenção de nutrientes. Ele possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Esta camada que se forma é rica em humus, que é uma matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas da região. Mas, bom, se o solo apresenta baixa concentração de nutrientes, né, então ele é um solo pobre. Como existem tantas árvores, né? Porque eu falei para vocês, a diversidade em relação à vegetação e a fauna da Amazônia é muito grande. Então, como que existem tantas plantas se o solo é pobre? Aí está um dos pontos, né, gente, mais essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Neste processo, a camada de humus ele tem um papel fundamental. Além disso, os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores e essas plantas, por sua vez, né, tornam a liberar os nutrientes para o enriquecimento do solo. Trata-se, então, de uma constante reciclagem de nutrientes. E por que isso ocorre? Ocorre porque a floresta amazônica ela é autossustentável. Então, toda a sua diversidade se mantém em virtude de uma fina camada de nutrientes proporcionada pela biomassa da floresta, aliada, né, ao regime de chuvas favorável também à presença de micro-organismos que habitam o solo dessa região. Ou seja, ele é um sistema que se mantém com seus próprios nutrientes em um ciclo permanente. Sobre o clima da Amazônia, né? Por estar localizada próxima à linha do Equador, a floresta amazônica ela apresenta um clima equatorial. Então, assim, desta forma, ela é marcada por elevadas temperaturas e umidade do ar. Ela trata-se de uma região caracterizada por longos períodos de chuva, então chove bastante na Amazônia, com índices pluviométricos que variam entre 1.500 milímetros e 3.600 milímetros por ano. A umidade do ar ela é elevada, chegando a 80%, e as temperaturas da região ali variam entre 22 e 28 graus, tá bom? A fauna da Amazônia. Bom, gente, levando, né, em consideração a enorme dimensão da floresta amazônica, conhecer todas as espécies, né, de animais que habitam ali aquela região não é algo tão simples. É amplamente aceito que a fauna e a flora da Amazônia não foram documentados em sua totalidade, né? Então, não há o conhecimento de todas as espécies deste bioma. Não há uma contagem total para a região e novas espécies são frequentemente inventariadas, né? Registradas, reconhecidas. A Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies de fauna, abrangendo mais de 73% das espécies de mamífero
e 80% das espécies de aves existentes no território nacional, né? Não há, então, gente, uma definição exata das quantidades de animais deste bioma, né? Mas pesquisas apontam uma média aí. São, em média, 2,5 milhões de espécies de insetos, 3 mil de aves, mais de 3 mil espécies de peixes, 1.800 espécies de borboletas, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis, até 3 mil espécies de abelhas e 311 espécies de mamíferos. Então, isso é o que temos, as pesquisas já reconhecem e já têm catalogados, né? Quais os animais da Amazônia? Temos o pirarucu, que é considerado o maior peixe de água doce, o boto cor-de-rosa, arara vermelha, caburé, que é essa corujinha, o chocá de garganta preta, o macaco guariba, o sapo de chifre, sanhaçu da Amazônia, a sucuri, a ariranha e o peixe-boi, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que não é tão legal, mas que é necessário ser abordado, né? Aliás, é essencial ser abordado, que são os impactos ambientais. Bom, gente, desde 1985, que foi quando começou a monitorar, né, o desmatamento da Amazônia, mais de meio milhão de quilômetros quadrados foram destruídos já. E as atividades dos seres humanos interferem cada vez mais, né, na Amazônia, e as forças do mercado, a pressão populacional, né, e o avanço da infraestrutura causam impactos em grandes áreas da floresta, né? Você já deve ter visto naquelas notícias que passam na televisão, uma região imensa, né, devastada, com matas derrubadas e queimadas. Então vocês conseguem ter uma noção, né, pelo que é passado na televisão. À medida que se intensificam, né, as pressões sobre essa região, fica mais claro que o preço a ser pago por a nossa interferência na mata não é apenas, né, a perda da biodiversidade e do habitat, mas também a perda da qualidade de vida para nós humanos, né, e também, principalmente, né, como falei, para as espécies, né, para esse bioma em si. Por trás da destruição e da degradação ambiental da Amazônia está uma série de problemas de ordem política, social e econômica. A agricultura e a pecuária, grandes obras de infraestrutura, a exploração madeireira, o garimpo e a expansão dos assentamentos humanos são atividades que geram, né, gente, grandes impactos sobre a floresta, especialmente quando são feitas de forma ilegal, né, ou sem obedecer a um zonamento ecológico e econômico. Então, infelizmente, o desenvolvimento econômico, em muitos casos, é sobreposto a outras preocupações como o meio ambiente em si, né, que deveria ser a preocupação central, né? Temos também a biopirataria. O que é a biopirataria? É definido como biopirataria a exploração e manipulação e exportação ilegal de recursos naturais de um determinado ecossistema ou bioma. Então, é o tráfico de animais, contrabando de plantas, apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais, né? Então, isso é um pouco, né, do que está ocorrendo na Amazônia, dentre os diversos impactos que estão sendo gerados nesse bioma. Quais as consequências dos impactos ambientais? Diversos, gente. Infelizmente, temos muitas consequências, como a perda de habitat da fauna e da flora, né? Então, muitas vezes eles utilizam o fogo para limpar, né, aquela região, para poder introduzir a agricultura, né, naquela região. Então, o fogo ele atinge gravemente toda a vida na floresta e destrói diversas espécies de fauna e flora, então o que acaba por causar um desequilíbrio, né, da cadeia alimentar daquele local. O agravamento do efeito estufa e do aquecimento global. Durante as queimadas ocorre uma intensa liberação de dióxido de carbono na atmosfera, o que agrava esses dois fenômenos.
Processos erosivos. Por quê? Com a retirada da cobertura vegetal, o solo da região fica exposto, né? Fica sem proteção. E desta forma, os agentes de transformação como água e vento acabam por agir de uma forma mais severa. Assoreamentos de rios. O assoreamento, gente, é o acúmulo de terra e matéria orgânica no fundo de um rio. Esse fenômeno geralmente acontece, né, quando um curso de água não possui matas ciliares. As matas ciliares, gente, são aquela mata às margens do rio, né? Então, essa mata tem a finalidade de proteção. Então, sem a flora natural, o vento e a chuva levam essa camada superficial de solo em direção aos rios, o que resulta em danos ambientais. E acaba gerando também a dificuldade de navegação pelos cursos de águas onde acontece esse fato. O desmatamento, ele é um dos maiores agravantes deste processo, né? Então, sem árvores ou arbusto, ou até mesmo uma grama, né? O solo fica mais solto e menos resistente. Ou seja, fica mais propício para ser arrastado pela chuva ou pelo vento. Mudança no regime de chuvas. Bom, gente, a destruição da floresta amazônica também afeta o regime de chuvas. Por quê? Cerca de 50% da água que cai sob forma de chuva na floresta tem origem na própria vegetação a partir do processo de evapotranspiração. Ou seja, a perda de água do solo por meio da transpiração das plantas e da evaporação. Estima-se, né, que caso a devestação continue nesse ritmo, as chuvas diminuindo, a floresta não vai sobreviver, infelizmente. Bom, gente, qual a importância da Amazônia, né? A Amazônia, ela atua na regulação climática, que influencia diretamente no regime de chuvas no Brasil e na América Latina, né? Como eu expliquei para vocês. Em virtude da evapotranspiração, o ar em movimento mantém-se úmido, direcionando as chuvas para o interior do continente, né? Então é muito importante para manter o regime de chuvas. As árvores desempenham um papel chave na redução dos níveis de poluição. Por quê? Em condições naturais, as plantas retiram CO2 da atmosfera e absorvem para fazer a fotossíntese, um processo de produção de energia, né? Então, o que acontece? As plantas vão obtêm oxigênio que é liberado novamente no ar e o carbono fica armazenado para permitir o crescimento das plantas, né? Então, acaba por capturar esse CO2 que faz mal para nós e que agrava o aquecimento global. Bom, pessoal, agora eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a população tradicional da Amazônia. Quando a gente ouve falar em Amazônia, né, população desta região, a gente associa automaticamente à população indígena, né? Porque é o que a gente tem mais informações, é o que mais aparece nos noticiários, né, que a gente aprende mais. Mas além dos indígenas, também temos os seringueiros, os quilombolas, ribeirinhos, pescadores, agricultores familiares, piaçabeiros e pecuinheiros. Então, gente, essa população tradicional que reside, né, nesse bioma é extremamente importante porque eles colaboram para o manejo sustentável, para a conservação da biodiversidade. Os conhecimentos tradicionais que eles possuem, né, contribuem para a conservação do bioma e assim para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Ocorre a domesticação de diversas espécies frutíferas da região, reforçando dessa forma o potencial dessa atividade para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A garantia e proteção dos territórios tradicionais, né, é fundamental, gente, para a manutenção das funções ecológicas do bioma e toda a sua biodiversidade e para o desenvolvimento justo e sustentável. As práticas dos povos e comunidades possuem tradicionalmente uma lógica de manejo para a sustentabilidade, né? Então, eles exploram, utilizam as florestas de modo racional, com técnicas para gerar mínimo impacto ambiental, né, sobre os elementos da natureza. Então, eles prezam muito por preservar a natureza. Então, gente, isso mostra que é uma alternativa
mais viável para a sobrevivência da Amazônia, né? Então, essa convivência harmônica, né, com o bioma é muito importante e essa população tradicional, eles sabem como realizar isso de forma muito coerente, né? Eles possuem muita sabedoria nessa convivência harmônica com a natureza. Bom, gente, nossa aula foi isso. Sigam nossas redes sociais, né? Deixando novamente aí o aviso, né? Para ficar por dentro de todas as novidades. E por hoje a nossa aula é só. Até a próxima.